Hoje a gente vai conversar sobre um livro muito especial e muito interessante. E o conteúdo desse livro é tão interessante quanto o contexto histórico que o envolve. Então hoje é dia do Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira mulher e mulher negra a publicar um livro no Brasil e também inaugurou a literatura afro-brasileira. Mesmo tendo sido pioneira, a Maria Firmina dos Reis teve um reconhecimento bem modesto em vida e a obra dela acabou caindo no esquecimento e sendo redescoberta só mais ou menos uns 100 anos depois de escrita. E esse livro aqui ele foi redescoberto por um colecionador que tinha comprado ali um lote de livros antigos no Rio de Janeiro. E quando ele parou para ver ali o que ele tinha comprado, ele viu que tinha então um livrinho pequeno de autoria feminina de 1859 como data de publicação. Então ele viu que ele possivelmente tinha algo muito especial nas mãos. Então, depois de alguma pesquisa, ele descobriu que sim, ele estava com um verdadeiro tesouro na mão. Estava com o primeiro livro publicado por uma mulher no Brasil e que inaugurava a literatura afro-brasileira muito antes do que se tinha pensado. A partir disso, então, esse livro, felizmente, foi reeditado, foi estudado, e esse verdadeiro tesouro está aqui para a gente apreciar hoje em dia. Ao mesmo tempo que eu me emociono de poder ter esse livro aqui em mãos depois dele ter sido perdido por tanto tempo, eu também fico triste pensando na quantidade de pessoas que foi privada de exercer qualquer ofício, qualquer atividade por conta desses preconceitos com o sexo e com a cor da pele. Também penso na quantidade de coisas que a gente ainda tem para redescobrir, que foi esquecida, na quantidade de coisas que foi perdida para sempre pelos mesmos motivos, e como isso infelizmente ainda acontece nos dias de hoje, como as estatísticas estão aí nos esfregando na cara o tempo inteiro. E mesmo que esse livro aqui traga como um enredo ultra romântico da história de uma paixão de um casal branco, ele tem bastante elementos inovadores na literatura brasileira. Ele traz descrições do cotidiano de violência vividos pelos escravos, traz a realidade da senzala, do tráfico negreiro, e isso sob a ótica dos próprios escravizados. Então isso é algo inovador na literatura brasileira dessa época. A Maria Firmina também dá a esses escravos uma subjetividade muito profunda, algo impensável no Brasil escravocrata. Ela não trata esses personagens como seres brutos, mas sim como criaturas sensíveis, cientes da própria condição e querendo se libertar dessa condição, além de terem uma ética muito forte. Então por isso ela também é extremamente inovadora, por trazer esse tipo de descrição, e não as descrições preconceituosas que imperavam nesse período. Esse livro começa com um homem muito jovem, cavalgando até o cavalo dele chegar na exaustão e acabar morrendo. Então o cavalo cai, ele cai junto e fica ali desacordado e quase morre junto com o cavalo. Esse rapaz que estava cavalgando, o Tancredo, é salvo pelo Túlio, que é um escravo que estava passando por ali naquele momento, e se esforça muito para salvar aquele moço que tinha se acidentado. E a partir disso nasce uma amizade muito forte, muito leal, que inclusive o Tancredo depois compra a alforria do Túlio. O Túlio então leva o Tancredo, que está ali quase morrendo, para uma casa que tem ali perto, e nessa casa moram a Luísa e a filha dela, a Úrsula, que é uma menina muito bonita, muito virginal. Eles dão ali uma descrição muito romântica para essa moça. Depois que o Tancredo se recupera dessa queda, ele se apaixona pela Úrsula perdidamente, a Úrsula também se apaixona por ele. E a partir daí começa uma história ultra romântica do amor entre esses dois jovens, que também é um amor cheio de tragédias, e a gente que está lendo não tem um minuto de paz, porque a Maria Firmina não estava de brincadeira quando escreveu esse livro. O amor desses jovens tem alguns impedimentos, eles não conseguem ficar juntos assim tão facilmente. A gente que está lendo fica muito aflito, e esse livro surpreende bastante com o que ele vai desenvolvendo. Claro que eu não vou contar o que acontece no final, não vou dar spoiler aqui, vocês vão ter que ler para descobrir, mas já adianto que vocês têm que se preparar para fortes emoções. O vilão dessa história é o Fernando, que é um homem super rico e dono de vários escravos. Ele é o antagonista nessa história, por ser então um dono de escravos extremamente cruel, e também por atrapalhar o amor do Tancredo com a Úrsula. O Fernando também serve como uma maneira da Maria Firmina denunciar as atrocidades às quais os escravos eram submetidos, como humilhações, castigos muito rigorosos e jornadas de trabalho gigantescas. Então ela usa esse antagonista para denunciar a situação na qual esses escravos viviam.
e ela mostra o sofrimento desses escravos pela ótica dos próprios escravos, e isso também era uma novidade. Ela literalmente dá voz a eles através da literatura dela. Ela pontua diversas vezes durante o livro quanto que a escravidão era algo terrível e que deveria terminar imediatamente. E para isso ela usa inclusive argumentos cristãos de que a escravidão era horrível aos olhos de Deus e de que jamais o ato de escravizar seria um ato cristão. Essa argumentação pela via cristã ela é interessante porque ela mostra um sincretismo religioso entre o cristianismo e as religiões de matriz africana aqui no Brasil. E também é uma argumentação muito inteligente e interessante porque a Igreja Católica apoiou a escravidão no Brasil por conta ali da união entre o Estado e a Igreja. Então a Maria Firmina usa a religião dos escravizadores para mostrar para eles o quanto esse ato é horroroso. Mostrar então o barbarismo que eles estavam cometendo, inclusive diante da própria religião. Claro que também existiram religiosos que eram contrários à escravidão, mas esse era um posicionamento pessoal e não um posicionamento institucional da Igreja Católica da época. Essa edição aqui que eu comprei, da Penguin Companhia, ela tem aqui no final uma cronologia que é bem interessante, porque não contempla só os fatos da vida da Maria Firmina, mas faz uma contextualização mais abrangente de fatos ali que estão direta ou indiretamente relacionados com a vida e a obra dela. Para vocês terem uma ideia, essa cronologia vai aqui de 1612 até 2009, então são aí 407 aninhos, se eu não me engano. Então é uma cronologia bem completa e bem interessante, que contextualiza tudo o que estava acontecendo antes e depois da Maria Firmina. No início dessa edição aqui também tem uma introdução bem interessante, que ajuda a gente a entender todo esse contexto da vida da Maria Firmina, mostra o resgate da obra dela, a importância, e também fala sobre o próprio Úrsula. A Maria Firmina nasceu então em 1822 no Maranhão, em uma família bem humilde. Ela foi professora, fundou a própria escola, também escreveu música como um hino à libertação dos escravos em 1888 para comemorar a abolição da escravatura no Brasil. Quando ela publicou Úrsula, o livro teve uma aceitação moderada e ela chegou inclusive a receber algumas críticas negativas nos jornais, mas ela já esperava isso por conta do sexo e da cor da pele, tanto que no início do livro ela escreve uma espécie de aviso dizendo que esse era um livro aí sem importância, mas na verdade é um livro importantíssimo. Apesar de todas essas críticas infelizes, a Maria Firmina continuou escrevendo e entrou aí para a história da literatura brasileira, e ainda bem que a gente tem acesso aos livros dela hoje. Eu fiquei muito feliz de ler a Maria Firmina, espero que outras pessoas também se inspirem a ler essa autora tão inovadora aqui. Esse livro também nos lembra da pior parte da história do Brasil, o passado escravocrata, e como esse passado ainda ecoa nos dias de hoje, com a desigualdade e com diversos discursos preconceituosos que ainda circulam por aí. E esse livro nos mostra como hoje ainda é importante tocar nesse assunto para que esses preconceitos e desigualdades sejam superados. Por hoje então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele também tenha servido de inspiração aí para quem não conhecia a Maria Firmina. Então a gente se vê de novo na próxima semana. Um abraço e tchau, tchau!